e intenções para a Santa Missa. Maria Amélia de Souza, falecida ontem, mãe do seminarista. Iniciemos a liturgia eucarística cantando. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa A noite. você, meu irmão, minha irmã internauta, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora do Paraíso, que a paz de Deus esteja no seu coração, ilumine o seu lar cristão. Estamos nessa caminhada, esse grande retiro espiritual nessa Semana Santa, o segundo dia, nessa segunda-feira, e queremos aprender um pouco mais com Jesus. Ele se deixa conhecer, que possamos fazer um caminho com Jesus. Ontem falávamos sobre o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e hoje iremos acompanhar mais um passo, o que a liturgia nos apresenta sobre Jesus. Maria escolheu a melhor parte, ficou aos pés do Mestre e deu o melhor de si. Peçamos perdão a Deus pelas vezes, quem sabe, nós não fomos capazes de dar o nosso melhor. Maria deu o melhor perfume, o mais caro, isto é, deu o seu melhor para Deus. Ao longo da minha caminhada como cristão, eu estou dando o meu melhor para Deus, o melhor do meu tempo, o melhor do meu serviço, ou Deus sempre vai receber aquilo que, o que deu para fazer. Deus espera de nós, pode receber de nós, a exemplo de Maria, sempre o nosso melhor. Peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tem imensa compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesta oração, a primeira oração da missa, a qual nós chamamos coleta, queremos rezar por você, meu irmão, minha irmã internauta, que nos acompanha nessa transmissão. Você que não pode estar presencialmente aqui, mas está acompanhando com muita fidelidade a Semana Santa pelas redes sociais. Nosso abraço, nossa gratidão, nossa bênção a você que está nos acompanhando, a você enfermo em casa, a você que cuida dos enfermos em casa, os profissionais da saúde, os nossos governantes, a nossa igreja, toda a nossa paróquia, Nossa Senhora do Paraíso, todas as comunidades estão se empenhando para o bom êxito da Semana Santa. Essa comunidade Dom Bosco que está se organizando para essa transmissão, todos aqueles que estão envolvidos nessa transmissão, o nosso Deus lhes pague pelo carinho com a liturgia. Também queremos unir também todas aquelas pessoas que nesse dia de hoje receberam notícia ou sepultaram os seus entes queridos. Para muito especial, eu quero rezar neste dia de hoje pela alma de Dona Maria Amélia de Souza Cabral, que foi mencionada no início dessa celebração. Ela é a mãe do seminarista que mora conosco lá no seminário, o Hélito Cabral. A senhora, sua mãe, faleceu ontem, vítima de Covid, e hoje foi sepultada. E ele também está em distanciamento. Rezar por ele, por seu pai, por conforte o coração dos seus familiares, e dê a Dona Maria o descanso eterno. Um silêncio do seu coração, eleve uma prece a Deus. Oremos. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os pais distantes esperam meus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida aos que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e tomei pela mão e te formei e te construí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, e salvação. O Senhor é minha luz e
querendo devorar-me. São eles inimigos e opressores que tropeçam e se consumem. O Senhor é minha luz e salvação. E salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. E salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. E salvação. O Senhor é minha luz e salvação. E salvação. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor potente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se e obedeceu. Humilhou-se, obedeceu até a morte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que entregou a cruz, que recebeu a luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim
nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. A liturgia de hoje, ela nos enriquece de uma figura que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos porque escutamos falar. Quem não conhece a história de Maria e Marta? Se olharmos de forma atenta ao que o evangelista João nos traz nessa noite, não é muito difícil de entender e não é muito diferente de entender desse fato que a gente já conhece. Há 6 dias da semana, e como todos sabemos, Maria, ela se pôs aos pés de Jesus. Mas antes de falar desse gesto, eu gostaria de partilhar com vocês que, se não olharmos nas entrelinhas desse evangelho, nós não vamos entender o que aconteceu. Uma das coisas mais significativas, se compreendermos os 4 evangelhos e fizermos uma leitura espiritual da ação de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, entendemos que Jesus ele frequentava muitas vezes a casa desses três irmãos. E como frequente naquela casa, Jesus conhecia aquela família e se pôs então a jantar. Uma ceia era um jantar. Num ambiente como esse, o próprio Jesus, ao comer e junto com os seus discípulos, um fato naquela noite, faltando somente 6 dias para a Páscoa de Jesus acontecer, ou seja, a sua morte e sua ressurreição, nos chama a atenção na noite de hoje. E esse gesto se dá mais uma vez no seio daquela família, como na sua família aí de casa. Se olharmos mais uma vez para a figura de Maria, a Maria de Betânia, Maria ela escancara o seu coração para lavar os pés de Jesus com perfume. Ali a cena do Evangelho destaca que ela estava arrependida de seus pecados, uma vez que a tradição, narrada nas primeiras comunidades, bem como posterior, fala que ela era uma prostituta de leprosos. Não é muito diferente de nós. Não é verdade que muitas vezes somos visitados por Jesus, muitas vezes temos a oportunidade de escancarar o nosso coração e escancaramos. Mas quantas vezes também nós tropeçamos? Somos frequentes nas nossas quedas, como aquela família, como essa figura de Maria. Ela era prostituta, mas um pecado não é maior do que o outro. Quantos de nós não pecamos, não vimos aqui e às vezes nós nos colocamos diante dessa mesa do altar e continuamos a sair e a viver do mesmo jeito. Maria, ela se arrependeu profundamente do coração nos instantes finais da vida de Jesus. Hoje temos a oportunidade de fazer diferente e ver essa figura, esse exemplo para nós na noite de hoje de forma positiva, de forma que faça nós aproveitarmos melhor a Semana Santa e nos enriquecer daquilo que o Evangelho nos traz.
Ao depararmos então com nessa narrativa, o evangelista João, ele nos coloca e nos faz perceber alguns comentários de Judas e testemunhas oculares, vendo aquilo tudo acontecendo. E Jesus, ele é a personagem central, mas aqui eu queria me debruçar mais uma vez e convidar você aí em casa a olhar um pouco mais sobre essa atitude de Maria. O Evangelho, ele não nos dá detalhes, mas o primeiro gesto que chama e deve chamar a atenção para nós na noite de hoje é que Maria, ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. E ao enxugar os pés de Jesus com os cabelos, perfeitamente e certamente podemos afirmar que ela teve que se prostrar diante dos pés de Jesus. Hoje, então, minha gente, o Evangelho nos convida a nós, mais uma vez, a prostrar diante dos pés de Jesus e a olhar e fazer um exame de consciência, como Maria foi capaz de perceber na sua vida. Outro detalhe interessante que nos enriquece desse Evangelho é o silêncio. Esse silêncio profundo de Maria, como também da sua onomástica Maria, Mãe de Jesus, nos chama a atenção daquilo que seria importante e o que é importante. Ela deixa que o próprio Jesus a defenda. E aí eu coloco para você, diante das situações da nossa vida, do dia a dia, somos capazes de nos silenciar diante das acusações, diante dos falatórios da vida? Somos capazes de nos silenciar e deixar Jesus falar mais alto do que a nossa própria voz? Precisamos, minha gente, deixar que Jesus fale, não somente, como dizia ontem o Padre Vicente, não somente quando a gente fala, quando a gente coloca o som para sair da nossa boca, mas através das nossas atitudes, dos nossos gestos, aonde a nossa língua não pode falar. E Maria, ela foi capaz de viver isso de forma honesta, como convertida. E um outro destaque, minha gente, todo pecador deveria fazer como Maria, porque o que deve aparecer depois que convertemos de fato no nosso coração é a pessoa de Jesus. Quando aparece o meu ego, o seu ego aí de casa, não aparece a pessoa de Jesus. E o Evangelho, ele coloca isso, que Jesus aparece e Maria se silencia. Então, como a atitude do Evangelho e a atitude que estava nessa Maria, que estava nessa figura importante da noite de hoje, mais uma vez, ela repete o gesto do primeiro momento, a história que todos nós conhecemos. Ela para escutar Jesus. Ela para escutar aquela cena. E quem não consegue se calar, não consegue ouvir a voz de Deus. Somente somos capazes de ouvir os gestos de Jesus, de ouvir as narrativas que o Evangelho nos convida a transformar na nossa vida, se formos capazes de escutar, de aproveitar a melhor parte com perfeição, e se não formos perfeitos, esforçar o máximo para fazer. Uma das coisas que também veio na minha oração na noite de hoje para partilhar com vocês e refletir também aquilo que é o próprio messianismo de Jesus e aquilo que foi a transformação na vida de Maria de Betânia, é que na vida dela se confirmou aquilo que o profeta Isaías diz na primeira leitura. E justamente se confirma o que rezemos no refrão do Salmo, quando dizemos assim e cantamos belamente:
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor só será minha luz e salvação se tivermos a capacidade de aproveitar os detalhes do Evangelho. Somente se olharmos nos olhos de Jesus fixamente e formos capazes de nos endireitar, de não deixar que as rachaduras dos nossos pecados nos atrapalhem, não nos entristecer e olhar atentamente a voz daquele que nos olha com misericórdia e compaixão. O próprio Deus Pai, na história da salvação, já havia dito aquilo que Jesus iria fazer. E hoje, a própria palavra de Deus quer semear na sua vida e na minha vida essa firmeza, essa vontade, esse novo alento, essa nova forma de viver. Que possamos então aproveitar desse exemplo e honrá-lo com toda a nossa força, para que mais uma vez possamos celebrar e viver melhor essa Semana Santa que se aproxima, que só está no começo. Convido então você a aproveitar dos detalhes, dos pequenos momentos, cada instante, para que possamos nos fortalecer diante dessa ceia. Que somente numa ceia, numa refeição, como o Evangelho de João nos traz, é que possamos iluminar e deixar Deus escancarar as portas do nosso coração e fazer com que a nossa vida seja luz e salvação para as outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Convido você agora a rezar também, juntamente com o Padre Vicente, a oração da comunidade. Em resposta, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai o Papa Francisco, os bispos e todo o clero, para que sejam luz da verdade, da palavra de Deus, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fazei com que os governantes olhem para o povo e percebam o quanto os mais pobres precisam viver com dignidade, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Cuida da humanidade, do povo sofrido pelas doenças, miséria, discriminações, desemprego, para que não percam a fé e a esperança em vosso Filho Jesus. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Mostrai às nossas comunidades de como viver em união de paz e de solidariedade com os irmãos e irmãs de outras denominações cristãs. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos a caminhar na fé, na obediência, na paciência, na esperança, na humildade, seguindo os exemplos da Virgem Maria, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome do vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco e assim se confia, e junto aos irmãos em paz ou em paz. Ó Deus
Queridos internautas, povo santo de Deus, rezemos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, com bondade os sagrados mistérios que celebramos e o remédio que destinastes a sanar o mal que cometemos. Produz em nós a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição. Dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Celebrando, pois, em memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei-os. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de Nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo César e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, Maria muito especial, Maria Amélia de Souza Cabral, falecida ontem, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Paraíso, São José, seu esposo, os santos padroeiros das nossas comunidades, os santos apóstolos, e todos neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Nessa celebração também, queremos trazer no altar do Senhor, hoje celebra o dom da vida, o Padre França, Padre Antônio Silva França, que é pároco da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio em Garatá, e hoje também celebra aniversário de ordenação episcopal, 12 anos de bispo, o nosso bispo Dom César. Então rezar por ele, nessa oração, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leio os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Não basta estar do lado de Jesus, se o coração não estiver com Jesus. Maria não morava com Jesus, mas quando Jesus foi até a sua casa, ela foi generosa. Judas vivia com Jesus, mas tinha um coração mesquinho. Não basta andar com Jesus, se o coração não estiver com Ele. Piedade,
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã internauta, você que nos acompanha nessa transmissão, aproveite este momento. Você que não pode fazer a comunhão eucarística, do pão eucarístico, faça agora, da sua casa, onde você estiver, do trabalho, a sua comunhão espiritual. Comungue da palavra de Deus. Permita que Deus visite o seu coração. Ou melhor, convide Jesus para entrar na sua casa, no seu coração. Assim fez Maria, Marta e Lázaro. Convidaram Jesus para ir na sua casa. E Jesus foi alegremente. Quando Jesus é convidado, ele entra, se instala e se alegra. Ó meu Povo partilhar da minha mesa, com muito amor esse banquete eu preparei. Esse alimento será força na fraqueza. Levanta e come deste pão que consagrei. Nós te louvamos, ó Senhor, por teu carinho, que se faz pão, se faz palavra e traz perdão. A Eucaristia nos sustenta no caminho, nutre a esperança e fortalece na missão. Te proponho um novo reino de justiça, que tem por lei a igualdade e a compaixão. Não te dominem o egoísmo e a cobiça. Recorre à força da palavra e da oração. Nós te louvamos, Ó Senhor, por teu carinho, que se faz pão, se faz palavra e traz perdão. A Eucaristia nos sustenta no caminho, nutre a esperança e fortalece na missão. ó meu povo, Partilhar da minha mesa, com muito amor esse banquete eu preparei. Este alimento será força na fraqueza. Levanta e come deste pão que consagrei. Nós te louvamos, ó Senhor, por teu carinho, que se faz pão, se faz palavra e traz perdão. A Eucaristia nos sustenta no caminho, nutre a esperança e fortalece na missão. Oremos. Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti com o vosso amor de Pai aos que celebram os vossos mistérios, para que conservemos pela vossa proteção os remédios da salvação eterna,
que recebemos de vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, internauta, este ano, como no passado, a nossa participação na Semana Santa, mas não é muito especial, era virtual, mas não deixa de ser a nossa participação. Então, na sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, procure participar dessa Semana Santa, acompanhando toda a programação da nossa paróquia. Aquele que está ao seu alcance, participe, que ninguém perca por nada todos os atos religiosos que a nossa igreja vai realizar, nossa paróquia, Nossa Senhora do Paraíso, está colocado no site, aí é toda a programação das atividades religiosas que vamos realizar ao longo da semana. Não perca por nada. Se você não retirou o seu ramo, segundo aqui o diácono Juliano me comunicou, você pode retirar lá na matriz o seu ramo. Então, olhe toda a programação que aí está, procure participar. Ah, padre, eu gostaria tanto de ter a missa presencial, mas ainda não é possível. Vamos rezar. Enquanto não é possível a sua presença, faça da sua casa um grande santuário. Peço cada vez mais que Deus ilumine a ciência, os nossos governantes, para que a vacina chegue para todos. E acima de tudo, não somente que a vacina chegue para todos, mas que cada um de nós também faça a sua parte. Que cada um de nós faça a sua parte, se cuidando e cuidando daquele que a gente ama também. Então vamos, nesse momento delicado, nos cuidar daquele a quem a gente ama, neste momento de fazer a oração, olhar assim, nossa, quem sabe, você padre, é o segundo ano que nós não temos a Semana Santa presencial. Mas vamos pensar com carinho. Nós somos uma região privilegiada. Quantos lugares do nosso país que tem a missa de tempos em tempos, quem sabe, às vezes nem tem a oportunidade de ter uma Semana Santa. É o momento rezarmos virtualmente para nós pensarmos também o valor da Eucaristia na nossa vida. O valor da Eucaristia nós temos o privilégio de ter missa semanal aqui na comunidade, no tempo presencial tem missa semanal. Em muitos lugares do nosso Brasil se tem uma missa uma vez por ano. Quando o padre vai celebrar, você pergunta, padre, quando que é a próxima missa? O padre responde, só Deus sabe. Então vamos agradecer a Deus, se não é possível a presença, mas que você faça da sua casa um grande santuário. Vamos beber daqui a graça que nos concedeu. E se Deus quiser, vamos aos pouquinhos de Deus, cada vez mais possamos nos reencontrar novamente presencialmente. Mas ao longo da mesma virtualmente, a igreja continua te alimentando diariamente com a palavra. Veja quantas redes católicas estão comunicando a palavra de Deus, o terço e outros momentos de adoração, para que o povo não fique sem o alimento. Se você tem um terço na sua casa, reza o terço em família ou individual, leia a palavra de Deus, vai se alimentando nesse tempo de pandemia com o seu coração. Que o tempo da pandemia não esfrie a sua vida de fé, mas que o tempo da pandemia fortaleça a sua fé. Peço a Deus essa graça, nesse tempo forte, que o tempo da pandemia fortaleça a sua fé. Quantos que passaram por provações maiores que esta e fortaleceram na fé e foram testemunho para os outros irmãos também. Quem sabe o nosso testemunho vai encorajar muitos outros. Quem sabe o seu testemunho de fé vai encorajar alguém do seu trabalho, da sua família que está desanimado na fé. Então que a gente possa olhar assim, Senhor, nesse tempo da provação, reanime a minha fé para que eu possa ser testemunho para os outros irmãos. Vamos, Senhor, colocar tudo isso diante de Deus, a nossa vida, a nossa história, a nossa vocação, aqueles aos quais nós os amamos e aqueles que estão próximos, que estão distantes, nos hospitais, encarcerados, enfermos. Também nos queremos alegrar com aqueles que celebram o dom da vida, aniversário. Vamos nos alegrar com aqueles que celebram o dom da vida e vamos ser solidários com aqueles que sofrem, que perderam seus entes queridos. Vamos colocar tudo isso sobre o manto protetor de Nossa Senhora. Às vezes eu olho assim, por que Maria na cruz, aqui a paróquia é dedicada a consagrada de Nossa Senhora, por que eu gosto muito dessa expressão, por que na cruz, na sexta-feira santa, Maria estava de pé, vendo o seu filho pregado na cruz, e João diz mesmo,
junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, de pé, juntamente com o discípulo amado. Como que uma mãe pode estar de pé diante do sofrimento de um filho? Como que uma mãe pode estar de pé diante do sofrimento de um filho? Maria só se manteve firme na hora da dor, pelo sofrimento pregado na cruz, porque quando o anjo anunciou a ela que ela seria a mãe de Salvador, Maria estava de joelho. Só vence as provações da vida quem se mantém de joelho. Todos nós passamos por provações financeira, de relacionamento, ente querido que veio a falecer, outras situações da vida, enfermidade na família. Todos nós passamos por provações. O que varemos fazer nessa provação? Olhos fixos em Jesus. Eu sempre digo para as pessoas que me procuram quando estão passando por sofrimento: olhe para a cruz, olhe para a imagem do seu santo de devoção e reze aquela oração quando faltar força: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vamos saudar a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Paraíso, rogai por nós. Aquele canto antigo, sempre novo, que nós cantamos na Semana Santa. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Você, internauta, canta conosco. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Amanhã a celebração será transmitida da Capela São Paulo Apóstolo, né, Juliano? Então, essa transmissão só foi possível graças aos irmãos que se empenharam na pequeno grupo que se empenhou em organizar essa liturgia para que a mensagem do Evangelho chegasse à sua casa. A nossa gratidão a essa equipe que trabalhou aqui hoje na liturgia e os que vão trabalhar ao longo da semana para que os demais irmãos possam beber nessa semana da palavra de Deus. A nossa gratidão a cada um. Vamos acolher a bênção que vem de Deus. Leve essa bênção para a sua casa, confortando a você que está na sua casa. Receba a bênção que vem de Deus. Se você puder, mesmo que alguém, ente querido, se você está nos acompanhando, seja longe, ele chegando em casa, faça o sinal da cruz na fronte daquela pessoa que mora com você, você que está nos acompanhando aqui nessa transmissão. Leve a bênção da igreja, que o Senhor possa abençoar o seu remédio, possa abençoar a sua consulta, uma cirurgia que porventura você irá fazer essa semana, nos próximos dias, e possa abençoar a sua água que você tem próximo de você na sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em cada invocação vamos dizer amém. O Pai de misericórdia, que vos deu o exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.